Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, o dia em que a Igreja comemora a memória de São Francisco Xavier, quinta-feira da primeira semana do Advento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Convido a todos a iniciarmos esse nosso momento de oração e partilha da Palavra de Deus, este momento de encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo como filhos e filhas de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos também a ação do Espírito Santo sobre nós, nesta manhã, neste dia, enfim, sobre toda a nossa vida, para que possamos caminhar pelos caminhos de Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. São Francisco Xavier nasceu na Espanha no ano de 1506. Jovem, vaidoso e ambicioso, buscava a glória para si mesmo, até que conheceu Santo Inácio de Loyola, amigo que sempre o advertia: Francisco, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E com o passar do tempo, acabou por se converter e auxiliar Santo Inácio na fundação da Companhia de Jesus, os Jesuítas. Já como padre e empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado por Inácio a ir em missão para o Oriente, na Índia, Japão e China, onde ele viria a falecer em 1552. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se com uma santidade que o levou à ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido e considerado como São Paulo do Oriente. Recebeu também o título de patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele, com certeza, testemunhou o que nos diz o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 7, versículos 21, 24 a 27. Ao ouvir e pôr em prática as palavras de Jesus, construiu a sua casa sobre a rocha, que se tornou inabalável. Vamos acompanhar o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Jesus inicia este evangelho dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Com essas palavras, ele quer nos advertir que o cristão deve manter-se fiel até o fim. O cristão deve cumprir os seus ensinamentos de maneira íntegra e total. Quer dizer que não podemos ser mornos em nossa fé. Devemos perseverar sempre nas suas palavras e nos seus ensinamentos, todos os dias da nossa vida. Não basta dizer Senhor, Senhor. Temos que dar testemunho a nossos irmãos da vida em Deus constantemente. Onde estamos edificando a nossa casa? Casa aqui pode ser interpretada como a nossa vida. A rocha é a base em que construiremos a nossa vida, ou seja, como viveremos neste mundo. A vida edificada e colocada nas mãos de Deus se tornará a construção inabalável. Virão os ventos, virão as tempestades lançadas pela ação do mal que existe no mundo em que vivemos, mas a casa não cairá, não perecerá, porque o seu sustento é a rocha do amor de Deus. Como está a base da nossa vida hoje? Estamos sendo prudentes e escolhendo a rocha para nos apoiarmos em cima? Ou estamos fixando nossa casa em qualquer lugar com areia, que são facilmente danificadas e destruídas pelas chuvas, torrentes e ventanias? Jesus, nesse trecho, diz aos discípulos de maneira clara e objetiva que só é merecedor de entrar no reino de Deus aqueles que ouvem e colocam em prática a sua palavra, que nos revela a vontade de Deus. Não podemos e nem devemos estar certo de entrarmos no céu apenas glorificando e difundindo o nome do Senhor com palavras. Devemos nos empenhar a levar o amor de Deus aos nossos irmãos através do nosso testemunho. Existe uma frase que ilustra muito bem isso. Porque o Evangelho, o tempo todo... Pregue o Evangelho o tempo todo e, se precisar, use as palavras. Quer dizer, a eficácia da evangelização está contida no testemunho daquele que a anuncia. Muitas vezes não é necessário falar ou dizer nada. Basta apenas agir conforme Cristo agiu, para que passemos àqueles que nos observam o exemplo e o ensinamento deixado por Ele. É tempo de espera, é tempo de reflexão e preparação do nosso coração para a chegada do menino Jesus. Aproveitemos as mensagens tiradas dos evangelhos neste tempo para modificarmos e reforçarmos a base da construção de nossa casa, a construção de nossa vida, não correndo o risco de, em vez da glória do reino de Deus, vermos a ruína total abater-se sobre nós. Fortalecemo-nos no exemplo deixado pela nossa Mãe da Misericórdia, que nas Escrituras pouco vimos se pronunciar, mas com suas ações na prática da obediência, caridade e amor a Deus e ao próximo, testemunhou com integridade a sua fé e devoção pelas coisas divinas. Levou Cristo a toda a humanidade de maneira literal e concreta, gerando, criando, educando e protegendo com sua vida o menino que veio nos trazer a misericórdia de Deus. Façamos o nosso Natal se tornar diferente dos anteriores. Deixemos as necessidades de comemorações fartas e cheias de exagero para praticarmos a caridade, para abrirmos o nosso coração à partilha e à vivência do amor ao próximo, pois assim estaremos realmente amando a Deus e não apenas dizendo
Senhor, Senhor. Irmãos e irmãs, rezemos agora a oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Espelhados no exemplo deixado por Maria e também por São Francisco Xavier, que não se sentiu abatido ao levar a palavra de Deus aos povos mais longe, façamos nós também parte deste projeto de evangelização, compartilhando e curtindo a página do YouTube Devotos de Santa Luzia. Obrigado pela sua companhia que diariamente tem nos acompanhado no nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que sobre nós e nossas famílias também desçam, por intercessão de Maria, a Mãe da Misericórdia, as bênçãos divinas que nos são necessárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.